Pizza e música clássica. O que isso tem a ver com Takt Time? No vídeo da última semana, abordamos a arte de escutar, uma característica vital para a liderança e em nossos relacionamentos pessoais e familiares. Nós vimos que com tanta informação chegando a nós a todo momento, é necessário que tenhamos disciplina e disponibilidade para darmos atenção e o respeito necessário nessas relações. No vídeo de hoje, a Leadership volta ao tema Lean e vai apresentar um conceito muito importante de ser conhecido para a redução de desperdícios. Nós vamos falar hoje sobre Takt Time. O Takt Time é um dos indicadores mais importantes de serem conhecidos no Lean, pois ele irá ditar o ritmo de todo o processo produtivo. Takt Time é uma expressão que vem do idioma alemão, Taktzeit, que é a junção das palavras Zeit, que significa tempo, e da palavra Takt, que significa ritmo ou compasso. Em uma orquestra, o regente ou o maestro, ele utiliza uma batuta, aquele bastãozinho, aquela varinha, para marcar esse tempo, para marcar esse compasso. Quando a gente ensaia, quando a gente pratica música em casa, para marcar esse ritmo, essa velocidade, nós podemos utilizar o metrônomo, né, como ferramenta de marcar esse ritmo. Assim como o maestro ele precisa marcar a cadência ou ritmo da sua orquestra, da orquestra que ele conduz, o Takt Time define o ritmo ou a velocidade que a produção tem que ser realizada. O Takt Time, ou TT, nada mais é do que a cadência em unidade de tempo que o cliente espera receber um determinado produto. Então, o Takt Time é a divisão do tempo disponível pela demanda do cliente. De forma prática, vamos pensar numa pizzaria. Uma pizzaria recebe em média 90 pedidos por noite e essa pizzaria ela trabalha das 7 da noite às 10 horas da noite, das 19 às 22. Ou seja, essa pizzaria tem 180 minutos para produzir aquelas 90 pizzas que ela recebe de encomenda em média. Trazendo os dados para a nossa fórmula, nós temos que o Takt Time da pizza é 180 minutos, das 7 às 10 horas da noite, dividido por 90 pizzas, que é a demanda dos clientes. Então nós temos um Takt Time de 2 minutos por pizza. Ou seja, a cada 2 minutos, aquela pizzaria tem que produzir uma pizza em média. Agora que a gente entende o conceito de Takt Time, nós precisamos auxiliar o dono dessa pizzaria a dimensionar o seu processo produtivo, o tempo de produção dessas pizzas. 2 minutos por pizza. Precisamos definir nesse caso, nesse ponto, o tempo de ciclo, o CT, como em Cycle Time do inglês, que é um conceito também muito importante no Lean. O CT, ou Cycle Time, ele é o tempo necessário para realizar um ciclo ou um processo. No nosso exemplo, produzir a pizza. Ele pode ser calculado teoricamente, considerando o trabalho padronizado, ou verificado também por meio de observação do processo que já está implantado. O cycle time, ou tempo de ciclo, ele será um intervalo de tempo que vai do momento que o pizzaiolo pega a massa, processa, até ele pegar a próxima massa, iniciando assim um novo ciclo. Vamos considerar que o cycle time, que o tempo de ciclo, seja menor do que o Takt Time, ou seja, o pizzaiolo ele consegue produzir a pizza em menos que 2 minutos. Como possíveis consequências, ele pode ficar parado esperando o próximo pedido, ficando ocioso nesse período, ou então ele pode produzir mais pizzas do que o necessário. Mas qual pizza que ele vai produzir se ele não recebeu ainda aquele pedido? Agora vamos pensar no caso contrário. O pizzaiolo ele leva mais de 2 minutos para produzir cada pizza. Ou seja, o cycle time, o CT, ele é maior do que o Takt Time. Aquela pizzaria ela não será capaz de entregar todas essas 90 pizzas no período de 180 minutos. Potencialmente, ele vai gerar algumas horas extras para o restaurante e algum atraso para o cliente que não ficará satisfeito. Agora, em um processo perfeito, um processo ideal, o ideal é que o cycle time, que é o tempo de ciclo, ele seja igual ao Takt Time, para eliminar qualquer desperdício de espera ou de custos adicionais. Quando a gente leva esse conceito para a indústria, definitivamente o cycle time, ou tempo de ciclo, ele não pode ser maior do que o Takt Time,
pois senão o cliente ficaria esperando a sua peça chegar, afetando a cadência da cadeia produtiva, o que pode ocasionar e ocasiona pesadas multas para o fabricante ou para essa indústria. No caso de uma indústria, quando consideramos todo o fluxo de valor, nós temos diversos processos e os seus tempos de ciclo, ou cycle times, para serem considerados e sincronizados. Na impossibilidade de fazer essa sincronização total entre esses processos desse fluxo de valor, nós começamos a enxergar, começamos a perceber alguns desperdícios sendo criados ao longo desse fluxo. Por exemplo, alguns estoques intermediários que acabam evitando rupturas nesse sistema. Os conceitos de takt time e de cycle time, ou de tempo de ciclo, eles são bastante simples. No entanto, na aplicação desses conceitos no Lean, eles acabam ganhando complexidade à medida que os processos e subprocessos têm que ser encadeados, têm que ser conjugados. Perceba que nós temos que unir vários conceitos e ferramentas que a gente já tratou aqui na Leadership, no nosso canal, para minimizar os possíveis desperdícios. A gente já falou um pouco sobre mapeamento do fluxo de valor, já falamos sobre Kaizen, sobre trabalho padronizado, gargalos, Gemba Walk, SMAD, entre outros, simplesmente para atingir uma simples fórmula, que é ter o tempo de ciclo menor ou igual ao takt time, ou seja, eu produzir num tempo menor ou igual que o meu cliente demanda. Nesse ponto, é importante ressaltar que todos os conceitos e conteúdos eles são bastante simples, mas eles se complementam entre si e são necessários para que nós consigamos desenvolver sistemas e processos com o mínimo de desperdício. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima semana com mais Leadership, conteúdos trazidos e feitos especialmente para que você melhore a cada dia. Até lá!